Olá, galera! Tudo bem com vocês? Ontem, na nossa aula, a gente conheceu quem? As vogais, de uma forma muito divertida, né? E hoje, dando seguimento ao que a gente aprendeu ontem, a prof trouxe uma história muito legal para contar para vocês. E o nome dessa história é O Guardião das Vogais. Vocês já ouviram essa história? Ela é muito legal. Então, vamos começar, tá bom? Prestem atenção. A história é um pouquinho compridinha, mas é muito legal, tá? Vou começar. Havia um jacaré sorridente que morava numa colina distante. Era uma colina muito bonita, com árvores frutíferas e flores raras, atrás do qual o sol nascia todos os dias. Além disso, no cepé daquela colina passava um agradável riacho, repleto de peixes exibicionistas. E o que o jacaré fazia? E por que sorria? Porque vivia tão contente com aquele sorriso cheio de dentes. A razão era uma só, bem simples na verdade, embora tão surpreendente quanto um jacaré sorridente. Observem as ilustrações, olha que bonito. Depois eu vou falar quem ilustrou e quem escreveu, tá? É que ele adorava morar naquela colina, não apenas por ser um lugar agradável, com suas árvores, frutas, flores e peixes, mas principalmente porque ele possuía muito orgulho do seu trabalho. Ele era o guardião das vogais. Parece estranho, e com toda certeza é. Mas o fato é que, por algum motivo obscuro, além da natureza já descrita, havia ali uma cultura diferente. Desde tempos muito antigos, o rebanho das vogais habitava aquela colina, como se fossem animais letrados. Isso mesmo! O A, o E, o I, o O, o U passavam o dia sob os cuidados do sorridente jacaré, cada qual com o seu temperamento. Olha as letrinhas ali. O A, por exemplo, era uma letra convencida. Por ser sempre a primeira letra a aparecer em tantas palavras, acabou por se tornar vaidosa. Assim, quando via sua imagem refletida nas águas do rio que passava sobre a colina, exclamava com alegria: "Ah!" O E era uma letra filosófica. No meio da tarde, sem ninguém esperar, soltava um profundo "é", que poderia ser um comentário sobre o fato de tudo ser o que é. Mas como ele não dizia nada em seguida, ninguém sabia de verdade o que ele estava pensando sobre por que as coisas são o que são. O I, por sua vez, era uma letra frágil e assustada. Qualquer coisa diferente que acontecesse logo alarmava, fazendo com que emitisse um "i" bem fino e cortante e corresse para o seu canto para evitar maiores confusões. Agora vem um sol bem bom aqui, galera. Já a letra O era repleta de assombros. Toda manhã, quando o sol irrompia em toda a sua glória, bem atrás da colina, ela pronunciava: "Ah!" diante daquele eterno espanto. Era o primeiro som do dia, e logo que escutava aquela exclamação,
O jacaré abria seu sorriso pontiagudo e ia levar as vogais para pastar ou para se banhar no riacho. Iu! O U era uma letra nostálgica, cheia de saudades de não sei o que, muito usada no passado dos verbos, para mostrar que uma coisa já tinha acontecido. Por exemplo, acabou, passou, levou. Ela terminou por adquirir um pouco desse temperamento saudosista. Também a atormentava quando usava o seu som característico para algo tão horrível como uma vaia. Talvez por tudo isso, o U, ao contrário das outras vogais, evitava pronunciar em voz alta o seu próprio som. Tão quietinha era aquela letra que muitas vezes passava despercebida. Houve até uma vez em que o jacaré sorridente a esqueceu no rio e teve que voltar para buscá-la. Encontrou-a sentadinha num barranco, com os olhos cismados, provavelmente se recordando de alguma coisa. Assim, o jacaré sorridente demorou a perceber quando o sumiu. Sim, porque a letra desapareceu um dia, sem ninguém saber por quê. Não foi mais vista na bela colina onde as vogais pastavam e cultivavam suas vozes melodiosas. Quando se deu conta, o jacaré perdeu na mesma hora o seu sorriso multidentado. Afinal, ele era o guardião das vogais. Isso era uma coisa que o enchia de orgulho. Graças a ele, as vogais estavam todas sempre saudáveis, prontas para uso, para se encaixar no meio de consoantes e assim emprestar para as palavras aquele som vigoroso, vibrante, aquela sonoridade aberta, clara, gostosa que possuem as vogais. Para onde teria ido o? Teria se perdido e não encontrava mais o caminho de casa? Vagava solitário por alguma terra distante? Ou teria acontecido algo pior? O jacaré, agora sem sorrir, pensava se ele não teria sido sequestrado por algum monstro. Um daqueles bicharocos que viviam antes do som se transformar em palavras, antes de as coisas serem o que são, antes de tudo. Quem sabe esse monstro antepassado, antediluviano, quisesse que tudo voltasse a ser como antes. Como as coisas eram quando tudo era misturado e não existiam nem palavras, nem pontos, nem frases. O jacaré se horrorizava pensando nisso. E o pior é que de todas as partes do mundo já começavam a chegar as reclamações. Afinal, era muito difícil falar sem o som do U ou escrever sem essa letra. As palavras ficavam estranhas, algumas até como urubu irreconhecíveis. O que o jacaré podia fazer? Sair procurando pelo U? Mas quem tomaria conta das outras vogais? E se ele as abandonasse e o bicharoco viesse e sequestrasse todas? Como tudo ficaria? Como as pessoas iriam se entender? A própria palavra vogal teria que ser pronunciada assim. VGL. Daria um nó nas cordas vocais. Nenhuma palavra mais faria sentido.
E ele, o jacaré, antes sorridente, era o responsável por tudo isso. E o pior de tudo, como o jacaré podia sequer chamar pelo U se esse som tinha desaparecido? Numa tarde, enquanto estava sentado no alto da colina, vasculhando o horizonte na procura da vogal extraviada, o jacaré sentiu na dura pele o vento leve da tarde, conhecido como aragem. Teve uma súbita ideia. Pediu ajuda a ela para procurar pela letra perdida. A aragem disse, naquela sua língua de sopros e sussurros, que era um vento fraco e que não corria o mundo, mas ia pedir ajuda para seus primos mais fortes, como a borrasca e a ventania, para ajudarem. O jacaré ficou muito agradecido. Logo, vários tipos de ventos foram informados e depois de algum tempo, a aragem voltou para a colina com uma ótima notícia. Um parente distante dela conhecia um vento uivante que soprava nos penhascos do norte e cujo som entre as palavras era exatamente Portanto, talvez essa letra tivesse ido parar naquele lugar, o que de fato se confirmou. Então, todos os ventos que ventavam por todos os quadrantes cooperaram para resgatar aquela letra e trazê-la de volta para a colina. Dá para imaginar a alegria do jacaré quando viu o U chegando pelos ares carregado pela eufórica ventania? Ah, como era bom poder ter aquele som e aquela letra novamente à disposição. No mundo inteiro, todos disseram, ufa! O jacaré foi procurar saber o que tinha acontecido com a letra e descobriu que nenhum bicharoco antigo a havia sequestrado. A letra havia desaparecido por conta própria. E o guardião das vogais soube que o U não gostava muito do próprio som. Achava que era muito fechado e sem graça, perto das outras vogais. O jacaré lhe mostrou recortes do jornal, como as reportagens sobre a bagunça que tudo se tornara com a ausência dele. O U então sorriu. Lá no fundo do seu coração de vogal fluiu um sentimento quente e gostoso. Sentiu-se parte daquela família de sons e letras, em que possuía sua importância. A partir daí, passou a não ter mais vergonha de pronunciar seu próprio som em voz alta. Aquele som sibilante e profundo, que parece vir do fundo do peito como um alívio. E o jacaré voltou a sorrir, com todos os seus 193 dentes. Quando um repórter que veio cobrir o retorno da vogal lhe perguntou por que exatamente um jacaré tinha que ser o guardião das vogais, ele respondeu com todas as letras. Ué, porque sim, horas. E sorriu. Quem escreveu essa história foi Dionísio Jacob. E vamos ver quem desenhou. Ele escreveu e ele desenhou a história. Fim de história. Então, galera, qual será que é a nossa atividade de hoje?
Hoje a gente vai confeccionar um jogo da memória das vogais. E para isso, a gente vai precisar do quê? Desta folha aqui que a prof mandou para vocês, saquinho com as tampinhas, tá? Lápis de cor, canetinha, tesoura e uma cola. Como que vai funcionar? Aqui, ó. Vocês ganharam essa folhinha e essa folhinha tem o quê? Bolinhas, né? O prof fez algumas bolinhas. Quantas bolinhas será que tem aqui? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa folhinha é bem parecida com a folhinha de ontem, que a gente fez a nossa atividade da mágica das vogais, que em cima tava as letras, embaixo as imagens. Então, aqui a prof botou, escreveu letra e imagem, tá? Para vocês entenderem que aqui a gente vai fazer as vogais. E aqui nessa bolinha, a gente vai fazer uma imagem para cada letrinha. Só que tem um porém nisso tudo. A gente não vai poder usar as imagens que a gente usou na aula passada. A gente vai ter que pensar, botar a cabecinha assim, ó, qual imagem que eu posso colocar aqui? A de quê? E de quê? I de quê? O do quê? U do quê? Talvez na letra U vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas tem várias palavras que vocês, várias imagens que vocês podem colocar aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou mostrar para vocês. Por exemplo, tá? Vou colocar aqui, vou fazer letra A, letra E, letra I, letra O e letra U. Aqui, ó. Fiz as letras. E agora aqui embaixo eu vou desenhar alguma coisa que representa a letra A, vogal A. Aqui é a vogal E, a vogal I, a vogal O e a vogal U. Aqui. Percebam que vocês vão ter que cuidar, porque o espaço não é muito grande. O espaço é pequeno, mas esse espaço é pequeno por um motivo, para a gente aprender a desenhar em espaços menores do que sempre na nossa folha, porque nem sempre a gente vai ter um espaço tão grande que nem o tamanho de uma folha. Então, a gente precisa aprender a reduzir, a diminuir os nossos desenhos, tá bom? E também, esse pedaço aqui, essa bolinha aqui é desse tamanho, porque depois a gente vai colocar ela na nossa tampinha. Ela é exatamente o tamanho de uma tampinha, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer depois, tá? Fizeram a letra, desenharam algo aqui e não esqueçam, desenhou, coloriu. Bem colorido. Por que que tem que colorir, profs? Eu não quero colorir. Por que que tem que colorir? Porque assim como a gente está treinando o desenho em espaços pequenos, a gente precisa treinar também a nossa pintura em espaços pequenos. Por quê? Se o desenho é grandão, a gente consegue pintar bem, não borra tanto. Agora, quando é pequeno, a gente tem muita dificuldade. E essas atividades aqui servem para auxiliar a gente a compreender melhor como pintar e desenhar em espaços menores, tá bom? Então, fiz minhas bolinhas aqui com as letras, pintei, desenhei. E agora, prof? Agora eu vou recortar. A prof pede que primeiro vocês tentem recortar sozinhos, tá? Por quê, prof?
para treinar a motricidade de vocês. Motricidade é o quê? Pegar uma tesoura, pegar uma caneta, porque ano que vem, quando vocês forem para o primeiro ano, vocês vão escrever muito. Então, vocês precisam treinar muito esse movimento aqui, ó. O movimento de pinça, o movimento de recorte, de pintura, tá bom? Porque daí, se vocês treinar bastante, ano que vem vocês já vão estar, ó, todo mundo craque nisso. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou cortar a letra A. Cortei. Em cima da linha, ó. Cortei a letra A. E agora, o que eu vou fazer, prof? Agora, vocês vão pegar e vão colar a letra A aqui, ó. Opa, caiu minha tampinha. Aqui, ó. Vão passar uma colinha aqui na tampinha e vão colar a letra A e vão deixar secar, né? Assim. E depois, o desenho, eu vou colar a outra tampinha. Vocês sabem como funciona o jogo da memória, né? A gente vai virar todas as tampinhas, tá bom? Todas as tampinhas e vai embaralhar elas e pegar. Peguei o A, por exemplo, e peguei uma escova. A e escova é o mesmo parzinho? Daí a gente vai pensar, será que é o mesmo par? A letra A com a escova? Tem a letra A no meio da palavra escova, mas não é isso que a gente tá aprendendo agora. Então, não encaixa. Se não deu certo, baixa de novo, embaralha e tenta achar o parzinho de novo, tá bom? Essa daqui, essa atividade também vai trabalhar a nossa concentração, a nossa atenção, tá bom? E eu quero ver vocês trabalhando, então, a motricidade, a coordenação motora, a atenção, o desenho pequenininho, a pintura pequenininha, tá bom? E sem contar que vocês vão ter um jogo que vai auxiliar vocês muito, não só agora, como ano que vem. E uma dica que a prof dá para vocês fazerem em casa também é, olhem aqui que a prof tem. A prof tem um saquinho só com tampinhas. Só com tampinhas. Que vocês podem guardar também em casa. Comprou uma água, ó, guarda a tampinha, tá? Pra quê? Porque depois vocês podem fazer mais opções de imagens para vocês. Vocês podem pegar uma folha, pegar a tampinha, botar em cima e fazer o contorno. Para vocês treinar muito, depois dá para fazer até com o alfabeto completo, pode fazer todas as letras do alfabeto e depois fazer todas as imagens. É muito legal e vai ajudar vocês bastante a criar essas associações, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Quero ver todo mundo confeccionando esse jogo. E este jogo, galerinha, vocês podem mandar apenas a foto para a prof de vocês fazendo ou jogando o jogo, tá bom? Este jogo é de vocês. Este, com certeza, vocês não precisam trazer de volta para a escola. Este fica com vocês, apenas manda a foto de vocês quando vocês estiverem fazendo a atividade, tá bom? Amanhã temos mais uma atividade sobre as vogais e a prof vai pedir para vocês separar uma revista, jornal, algum material de recorte que amanhã a gente vai trabalhar com recorte, tá bom? Um beijo e até amanhã.